No último vídeo, nós terminamos de debater aqui como que seria o funcionamento de um contador de módulo qualquer, tá? E demos como exemplo aqui esse contador de módulo 6, né? Então, por que que esse nosso contador aqui, ele tem um clear com lógica negativa? Apenas porque é o mais comum de se encontrar, tá? Principalmente em termos de hardware. E aí, o que que nós estamos fazendo aqui? O nosso circuito aqui de malha combinacional de clear, ele também tem lógica negativa, tá? Então eu caso lógica negativa com lógica negativa. Então se eu ver que o meu contador ele tem uma lógica negativa, o que que eu faço? Basta, se eu quiser pensar em lógica positiva, que é o mais comum, basta que eu inverta depois o resultado, tá? Que eu vou ter a lógica positiva. Então a ideia dessa bola aqui simplesmente é um inversor, né? Mas se por acaso o meu contador ele tiver lógica positiva, basta eu pensar com a lógica positiva, tá? Então, quando eu quiser causar um clear, eu vou gerar um nível alto, tá? Eu estou dizendo isso porque aqui o nosso diagrama de tempo, de exemplo, ele tem, eu pus no gráfico, um clear com lógica positiva, tá? Então, é sempre mais fácil pensar em lógica positiva. Então, a gente vai tentar resolver os problemas sempre pensando em lógica positiva. E caso o nosso contador utilize lógica negativa, nós vamos simplesmente inverter a malha de clear no final, tá? Então, se eu tenho aqui o meu clear e aqui eu tenho o meu contador, né? Então, como é que o contador funciona? Eu estou fazendo aqui um contador com contagem de lógica positiva, certo? Ou seja, ele é excitado pela borda de subida. E estou fazendo também com um clear de lógica positiva, tá? Então, o meu clear, se eu não quiser fazer clear, eu mantenho ele aqui em 0. Então, portanto, a maior parte do tempo o meu clear ele permanece de fato em nível baixo, tá? Porque ele só vai ser ativado no momento em que eu for romper aquele ciclo para que ele não conte em módulo 8, tá? Então o que acontece quando chega uma borda de subida? As bordas de subida estão aqui marcadas com cinza. Depois de um pequeno atraso, eu tenho a atualização no valor da contagem, tá? Então se aqui o gráfico tá um gráfico similar ao contador síncrono, tá? Em que, por exemplo, nessa segunda mudança aqui, mudam tanto o Q0 quanto o Q1 ao mesmo tempo. A gente sabe que se fosse assíncrono, essa mudança aqui ela teria uma defasagem, né? Q0 mudaria primeiro e Q1 mudaria depois, porque tem um cascateamento dos sinais, né? A saída de Q0 é o clock de Q1, né? Mas não é o caso aqui, tá? Pois bem, então o primeiro estado é o 0, o segundo é 001, que é 1, o segundo é 010, que é 2, o terceiro 011, que é 3, o quarto 101, que é 4, né? O que se segue é 101, que é 5. E aí, para eu fazer um contador módulo 6, eu gostaria que do 5 ele fosse para o 0, certo? Como eu tenho o recurso do clear assíncrono, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele ir para o 6. No 6, eu vou criar um circuito que gera esse sinal de clear aqui, e portanto ele vai ser nível alto, ele vai identificar o estado 6 aqui num período muito curto. Só que eu uso esse circuito que gera esse clear aqui para alimentar o clear assíncrono do contador. Uma vez que isso aqui seja ativado, ele vai gerar um clear assíncrono, ou seja, todas as saídas do contador vão para 0 imediatamente, tá? Quando todos esses estados forem para 0, esse circuito vai deixar de estar identificando, porque ele identifica o estado meia. Então ele vai novamente para o nível 0, tá? Então ele passa um período de tempo muito curto, tá? Esse aqui é um gráfico normalmente exagerado para o tempo que ele passa aqui nesse estado temporário, tá? Então esse meia aqui é o estado temporário. E aparentemente aqui do 5 ele vai para o 0, tá? Ele passa muito mais tempo no 0 e no 5 do que no meia, tá? E aí ele continua a contagem, tá? Então fica parecendo que do 5 ele vai para o 0 e que, portanto, a contagem é de módulo meia, tá? Essa seria a simulação desse contador, tá? Então aqui
esses não são os modelos padrão do Logisim, tá? Esses aqui são os subcircuitos que eu gerei aqui. Esses subcircuitos estão aqui nesses modelos de flip-flop. Mas pelo desenho a gente consegue identificar, né? São 3 flip-flops tipo T. Então o primeiro deles tem uma entrada fixa em 1. O segundo tem a entrada igual à anterior. E o terceiro é o AND entre os dois anteriores, tá? Então, por essa parte aqui do circuito, a gente consegue identificar que se trata de um contador crescente síncrono, tá? Então, a tendência seria que esse bloco, se não tivesse nenhum tipo de excitação no clear, ou seja, se o clear ficasse permanentemente desativado, a tendência dele seria funcionar em módulo 8. Acontece que eu colho aqui alguns valores, né? No caso eu pego esse Q0 barra aqui, pego esse Q1 e pego esse Q2 e ponho no AND, tá? Só que como o clear é lógica negativa, eu negativo também o AND virando um NAND, tá? Então aqui na verdade eu tenho um mintermo com lógica negativa, tá? Um mintermo que é Q0 barra Q1, Q2, é um mintermo que é ativo apenas no estado meia, tá? Então isso aqui, eu estou identificando o estado meia e estou gerando um clear no estado meia. Então a gente sabe que esse contador ele deverá funcionar em lógica, aliás, em módulo 6, tá? Então se a gente acompanhar a sucessão aqui, nós estamos em nível alto e ele aqui é sensível à borda de subida, tá? Então se eu alterar o clock, ele vai para nível baixo, foi uma borda de descida. Se eu alterar de novo aqui, a gente vai ter uma borda de subida e ele irá para o estado 4, tá? O estado 4 não é capaz de excitar aqui esse NAND, tá? Se esse NAND estiver em nível alto, significa que ele está no estado não ativo dele, tá? Inclusive, a gente nem sequer vai conseguir ver na simulação o pulso temporário do estado ativo, tá? Então, aqui, se eu mudar o estado aqui de novo, eu vou ter mais uma borda de descida. Quando eu mudo de novo, a gente vai para o 5. Ok, então ele está contando normalmente. O problema é que quando eu mudar de novo aqui, ele irá para o meia, tá? O que vai acontecer no meia? Eu vou ter Q0 barra igual a 1, vou ter Q1 igual a 1 e vou ter Q2 igual a 1. Então todas as entradas desse NAND vão ser 1 e portanto a saída aqui irá para 0. E imediatamente ele vai dar um clear em todos os flip-flops ao mesmo tempo, gravando de forma forçada 0, 0, 0 aqui, tá? Então eu vou gerar aqui mais uma borda de descida. Agora, muita atenção, quando eu gero mais uma borda de subida, então foi imediato, tá? Não adianta nem colocar em câmera lenta aí, porque certamente não vai ser possível ver. Mas ele gerou um clear aqui muito rapidamente e zerou o contador, tá? Então esse contador ele conta 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele vai para o meia, ele dá um clear assíncrono e volta para o 0, tá? Então essa é a forma clássica, tá? Uma solução muito comum de se encontrar aí na literatura para realizar os circuitos com um módulo que não sejam potência de 2. E a minha malha de clear aqui é esse NAND, tá? Ou seja, é um circuito extremamente simples. Eu identifiquei apenas o estado em que eu deveria zerar, que era o estado meia, fazendo com que o contador fosse módulo meia, tá? Então, nos próximos vídeos nós vamos ver aí um exemplo com um contador módulo 10. Até a próxima oportunidade.